eu sou Wagner Rodrigues e eu vou fazer o plano de aula para o curso de Sociologia da Uninter. Esse plano de aula ele faz parte do estágio supervisionado do ensino médio e a gente está fazendo esse formato devido à pandemia Covid-19. A proposta do plano de aula era fazer uma relação entre o cinema e a sociedade. Para isso, eu trouxe o filme O Show de Truman, de 1998. O diretor dessa obra é o Peter Weir, com o roteiro de Andrew Niccol, que também é um cineasta bem conhecido. Então, o filme ele retrata a vida de Truman Burbank, que é interpretado pelo Jim Carrey. O Truman, que é o personagem, ele vive numa cidade, Sea Haven, uma cidade com poucos habitantes, sem nenhuma violência, uma cidade tranquila. Good morning! Good morning! Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Ele tem uma esposa, tem um trabalho na cidade, tem uma vida bem tranquila, bem calma. Só que na realidade toda essa vida dele é manipulada. Por quê? Toda a cidade, todas as pessoas que fazem parte, vivem na cidade, são atores. E a única pessoa que não sabe que aquilo é uma montagem, uma manipulação, é o Truman. Então, o que acontece? Ele foi adotado por uma instituição que construiu esse estúdio gigantesco que é em cima da cidade, né, do Sea Haven. A vida dele toda é filmada, na verdade é transmitida na TV. Ele foi adotado desde quando ele estava no útero da mãe dele, né? Então ele teve ali uns participantes que ele foi um dos escolhidos para ser para ter sua vida transmitida na TV. Então ele desde o útero do seu nascimento até os 30 anos, que é quando acontece o filme, ele é vigiado o tempo todo por câmeras, enfim, mas ele não sabe, né? Para ele tem uma vida comum, uma vida tranquila. Então, essa é a problemática inicial do filme. Daí, o filme vai se desenvolvendo. Daí o Truman começa a perceber alguns aspectos da vida que ele começa a estranhar. Primeiramente, ele percebe no rádio do carro, né? Ele percebe umas outras coisas estranhas, como uma aparição do pai dele que estava morto. O pai dele morre num náufrago quando ele era criança. Ele vê o pai dele assim na rua, chega a reconhecer assim, só que duas pessoas do nada pegam e carregam o pai dele assim para um ônibus e ele vai atrás, só que não consegue alcançar. Ele começa a perceber, mas como assim, né? Tipo, meu pai lá, duas pessoas do nada carregaram ele. Ele começa a perceber algumas padronizações também no comportamento das pessoas, né? Ele vai começando a perceber toda essa manipulação, né? O interessante dessa Sea Haven, dessa cidade, é que todas as coisas todos os produtos que estão na cidade, desde o vestuário, as casas, o cortador de grama, as cervejas que as pessoas tomam, tudo são produtos que estão à venda no mercado, né? Isso é bem interessante, todos os produtos que estão lá dentro são, na verdade, produtos para vender, para consumir, né? E isso fica claro em algumas cenas. A gente percebe que as pessoas fazem uma propaganda dos produtos, né? É bem interessante. Enfim, daí o Truman vai começando a perceber alguns comportamentos, algumas coisas estranhas, e vai começando a se indagar, se questionar sobre se realmente tem algum tipo de manipulação ali, né? E ele vai aos pouquinhos, a trama vai tecendo, né? Aos pouquinhos ele vai começando a perceber isso. Daí, um dos pontos culminantes que ele dá o estopim para ele, um dos pontos culminantes que ele percebe bem, assim, né? É que ele está num carro, né? Está no carro dirigindo para o trabalho, e daí escutando rádio, né? Na cidade tudo é manipulado. Rádio, as notícias, as publicações do jornal. Inclusive, tem um jornal, quando ele está no trabalho, que um colega de trabalho veio mostrar para ele que Sea Haven é eleita a melhor cidade do mundo, né? Então, tu percebe que tem toda uma manipulação ali para ele continuar naquela cidade, né? A gente vai falar sobre isso um pouco depois. Então, daí ele tá andando de carro, assim, né? Numa via, e ele começa a perceber, daí dá um erro ali na frequência, e daí uma pessoa começa a narrar. Ele está indo para rua tal, ele está virando a esquina, daqui 90 segundos ele vai chegar em determinado lugar. Só que ele começa a perceber que essa pessoa está narrando o que ele está fazendo, na verdade, né? Então, por quê? Como assim, né?
Ele começa a se questionar, ele percebe, depois a frequência dá um erro lá de novo, ele dá um apito na frequência e volta ao normal. E daí o narrador fala, desculpe, pegamos a frequência da polícia, né, sem querer, pegamos a frequência da polícia errada. Vamos voltar para a nossa programação. Daí começa uma música e volta ao normal. Então ele vai começando a perceber coisas assim que são muito estranhas, né? Tanto no comportamento das pessoas como nas questões físicas da cidade. Enfim. Tem uma entrevista, né, o diretor do filme, o diretor do show do Truman, ele faz uma espécie de entrevista, né, enquanto o filme está acontecendo, e as pessoas perguntam por que o Truman ficou até os 30 anos e não percebeu que estava num mundo manipulado. Daí o diretor fala, depois dessa pergunta ele fala assim, estamos acostumados a aceitar aquela realidade que nos é apresentada. Então é uma questão bem interessante que é colocada no filme, uma questão bem filosófica que a gente pode trazer para nós também, para os nossos dias, e para a gente pensar como que a gente, tanto na nossa forma de pensar e acreditar nas coisas, como na nossa forma de viver, de se relacionar com o mundo, como que a gente aceita aquilo que é apresentado como verdade, né? Então isso fica bem latente ali no filme, né? Mas seguindo, vamos seguir a obra, fazer essa síntese do filme e depois a gente conversa um pouco mais sobre a relação com o paralelo que a gente vai fazer com a sociedade, a gente vai usar para isso alguns autores da sociologia e da filosofia também, tá bom? Então vamos lá. Daí ele começa a perceber, né, as coisas estranhas, e tem um ponto culminante que ele está no carro parado, depois que ele sai do trabalho, daí ele começou a perceber que uma pessoa específica circulava a determinada hora, circulava de novo. Que um carro circulava normalmente, sempre no mesmo período de tempo ali, né. Daí ele chama a esposa dele pra ela ver e conversar com ele sobre isso, e ela meio que não, né, tenta fugir do assunto, enfim. Ele acha estranho o comportamento dela também. Realmente percebe que ela tem uma expressão meio assim, meio falsa, né? Enfim, daí ele pega o carro e sai assim, sai pra viajar, pra sair da cidade. E quando ele tá saindo assim da cidade, do nada aparece um monte de carro na frente, assim, como se tivesse um congestionamento ali, né? E ele percebe que aqueles carros não estavam ali, né? E do nada aparece um monte de carro. Então são umas coisas bem bizarras que aconteciam. Eles conseguem controlar todo o ambiente, né, dentro do estúdio, esse estúdio gigantesco que eu mencionei, que inclusive ele é, fazendo um parênteses aqui, inclusive esse estúdio, segundo o filme, daria pra ver da Lua, né, de tão grande que ele é. É uma coisa enorme, gigantesca, né. Quando ele está na estrada que ele tá, do nada começa um incêndio, né, e tem uma espécie de fábrica nuclear que dá um problema e eles têm que voltar, enfim. Daí no fim ele não consegue sair da cidade. Aí ele fica mais atucanado ainda, porque ele percebe que tem muita manipulação envolvida naquilo, né? Enfim, e daí ele consegue, através de um barco, ele consegue criar uma maneira de desviar um pouco o foco das câmeras ali e consegue fugir. Pega um barco e vai velejar em direção ao infinito, né, para sair daquele local. E isso, claro, ele tinha um trauma também na infância, que o pai dele morreu quando eles estavam velejando, né? Então foi construído um trauma nele para ele não ter esse interesse em explorar o mundo, né? A agência de viagem que ele foi, né, tinha um cartaz lá com um avião e um raio partindo o avião no meio, assim. Então tudo dizia para ele não sair daquele lugar, para ele ficar naquele local. Dizia que é o melhor lugar do mundo para se viver, né? Para ele não sair daquele local de comodismo dele, né? E no fim ele consegue sair, ele pega o barco, vai em direção ao mar, e consegue. No fim ele chega numa parede, uma estrutura, né, que simulava o céu e o mar, uma estrutura azul, e ele consegue, sobe numa escada e consegue sair. Então essa pequena síntese do filme para a gente entender. Então que relação a gente pode fazer com a realidade, né? Com esse filme e a realidade. A primeira relação que a gente pode construir aí, né? É essa narrativa da gente tá sendo manipulado, né? De alguma forma, né? Mas a relação que eu quero trazer para vocês é uma questão mais sociológica, talvez. Eu quero fazer um paralelo aqui com um programa que vocês, um reality show, né? Na verdade, que vocês já devem ter assistido, que é o Big Brother. Tem o Big Brother Brasil, mas na verdade esse programa começou na Holanda, né?
O que acontece? Um ano depois do filme Show de Truman, em 1999, na Holanda, foi feita essa primeira experiência de colocar as pessoas numa casa, né, durante um período de tempo, geralmente 3 meses, e observar, vigiar elas por 24 horas. O que era construído lá dentro era vigiado, enfim, tinham patrocinadores que patrocinavam os produtos das coisas que estavam lá. Mas em 1999 se consolidou esse tipo de programa que até hoje é feito, né? No Brasil, a gente tem o Big Brother Brasil, né? O BBB. E na realidade, uma curiosidade, esse Big Brother, na verdade, ele é uma referência a um personagem do livro de George Orwell, de 1949, se eu não me engano, que fala sobre esse grande irmão, né? No livro, esse grande irmão é uma espécie de personagem, assim, não aparece muito bem, mas é um tipo de personagem, porque o filme retrata como se a gente estivesse num futuro distópico, né? Um futuro, assim, assustador, em que o Estado controlaria tudo, né? Vigiaria todas as pessoas o tempo todo, inclusive nas suas próprias casas, né? Então, também tem essa questão de estar sendo vigiado, de um controle por meio ali, nesse caso é o Estado, né? Tá? Então fica essa dica, essa curiosidade para vocês, se quiser pesquisar. O nome do livro é 1984. Enfim, vamos seguindo. A gente pode fazer essa relação com o Big Brother Brasil, no caso aqui, né? Que as pessoas são colocadas num ambiente e são vigiadas 24 horas por dia, né? E tem pessoas que assistem isso, né? No Show do Truman é interessante porque o próprio diretor fala que muitas pessoas deixam o programa na TV o dia todo, deixam a TV ligada para se sentir acompanhada, se sentir acompanhando a vida do Truman. Então, essa é uma questão bem interessante. Aparece uma cena que está um homem numa banheira tomando banho e assistindo a TV, assim, né? Que não é nada comum hoje em dia, né? Que a gente vai pro banheiro com o celular, ou vai não sei aonde com o celular, cozinha com o celular, né? Come com o celular do lado também. A gente pode pensar nisso, né? O filme não está tão distante assim, apesar dele ser de 1998. Um autor que eu quero trazer agora para dar embasamento para o nosso estudo, né? Para a gente não ficar inventando nada aqui, é um autor chamado Zygmunt Bauman, né? Ele é bem conhecido, ele é um autor polonês. Ele escreveu esse livro, A Cultura no Mundo Líquido Moderno, tá? Eu vou ler um trecho do livro agora sobre a cultura e a gente vai pensar um pouco sobre isso. A cultura hoje se assemelha a uma das seções de um mundo moldado como uma gigantesca loja de departamentos, em que vivem, acima de tudo, pessoas transformadas em consumidores. Essa é mais ou menos uma das narrativas que ele coloca assim sobre nossa relação com o consumo na atualidade, né? E como a cultura também virou um consumo, né? A música, a arte em si, né? Todo tipo de cultura aqui, no caso, a gente está falando de uma forma bem ampla, tá? Claro que a gente teria que ler o livro completo, e esse livro não se detém sobre o conceito de cultura, ele tem outro livro que fala sobre isso, mas é um livro, assim, bem interessante que dá pra gente analisar. Nesse outro livro aqui do Bauman, que é bem conhecido também, o nome é Amor Líquido, o Bauman sempre traz, pode ver, né? A cultura no mundo líquido moderno, amor líquido, tem um que é o medo líquido, né? Então, o que é o líquido para o Bauman? O líquido é um tipo de metáfora que ele usa para mostrar que nosso mundo hoje ele não tem mais construções sólidas, no sentido de nossas crenças estão o tempo todo se modificando, nossos costumes estão o tempo todo se transformando, não tem mais nada concreto, né? Está tudo moldável, tudo maleável. Por isso que ele traz essa questão do líquido, né? Mesmo nossas crenças, nossas formas de pensar, nossos paradigmas, né? Nossas ideologias também, estão imersos em um mundo que está em constante transformação o tempo todo, né? Que é bem diferente do mundo, por exemplo, do século 17 ou 16, né? Tá bom? Então, esse aqui ele fala sobre a fragilidade dos laços humanos, como está escrito aqui embaixo. Como até nossas relações estão à mercê dessa questão, tanto do consumo como desse amor líquido que ele chama, né? Então, o Bauman vai falar um pouco sobre essa relação nossa com o consumo. Tá, eu vou trazer algumas coisas aqui do filme e vou tentar fazer um paralelo aqui, tá? No filme, o diretor fala que ele é assistido por mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então isso mostra que é ampliado o negócio, uma coisa globalizada.
Aquele programa é apresentado por muitas pessoas, né? Que mostra aí um tipo de cultura de massa, né? O que Adorno vai chamar de cultura de massa. Adorno é outro pensador alemão da escola de Frankfurt, que a gente chama. A gente não vai se deter a esses conceitos específicos, mas a gente vai tentar criar uma aproximação. Vou deixar todos os materiais que eu vou utilizar para essa aula e as dicas de leitura para vocês aqui nos comentários. A gente pode discutir sobre isso nos comentários, se a gente quiser se aprofundar sobre alguma questão. Mas o Adorno vai falar sobre a cultura de massa, né? O que é essa cultura de massa? É um tipo de programa, uma apresentação, um formato, uma forma que ela é feita para disseminar os gostos, né? Então é feita de forma mais simples e que desperte mais interesse das pessoas para ela ser disseminada por mais pessoas possíveis, né? O que tem a ver nitidamente com um cenário capitalista, né? O Adorno vai falar muito sobre isso, sobre como a arte, e tudo que a gente vê está muito ligado à publicidade, propaganda, ao marketing, né? Isso é bem fácil de perceber, né? Então, uma propaganda de cerveja, por exemplo, coloca uma pessoa tomando uma cerveja específica lá com mulheres de biquíni, né? Como se beber cerveja fosse trazer uma felicidade específica, né? Então, tu cria desejos nas pessoas para consumir determinado produto e o mercado te dá um jeito de te criar o desejo e ao mesmo tempo te dá o objeto daquele desejo, né? Então isso é bem interessante. Isso aparece bastante no Show de Truman também. Tem uma cena ali que o amigo dele pega a cerveja e fala, isso sim que é uma cerveja, né? Dá pra ver nitidamente o que é uma propaganda, né? O cinema é uma arte polissêmica, que a gente chama, né? O que é polissêmica? Que tem várias interpretações, tem várias formas de enxergar. Então a gente poderia falar sobre outros aspectos, sobre outras formas de enxergar o Show de Truman. Como, por exemplo, alguns fazem uma relação com a alegoria da caverna, né? O mito da caverna de Platão. Não sei se vocês já conhecem isso. Se vocês não conhecem, eu vou deixar na descrição do vídeo, porque vai um pouco além do que a gente quer trabalhar aqui. Mas, então, vale a pena. É um texto que foi publicado no livro A República de Platão. Platão, provavelmente vocês já ouviram falar, um filósofo que influenciou todo o pensamento ocidental, filosófico. Então, ele tem uns que fazem um paralelo com sair da caverna, né? Sair daquela escuridão e chegar ao conhecimento, que seria sair do local que está aprisionado e chegar à verdade, né? Pode ser também uma forma de perceber o filme, de interpretá-lo, tá? Então vamos seguindo. Outro autor que a gente vai utilizar é o Jean Baudrillard, tá? Esse livro que eu tenho do Jean Baudrillard aqui, ele é o Simulação e Simulacro. A gente não vai usar exatamente esse livro, porque esse livro ele é mais filosófico. A gente vai usar o livro A Sociedade de Consumo, do Baudrillard. Ele também traz essa questão sobre o consumo, né? Como que o consumo testa nossas relações. Ele vai fazer uma comparação, assim. Claro que ele mesmo fala que é uma comparação arriscada. Tinha uma coisa chamada Panteão, na Roma Antiga. O que era o Panteão? Era um lugar de culto dos deuses, né? De diversos deuses. A gente não vai se ater a questões historiográficas sobre se era realmente um culto de diversos deuses ou se era mais um culto do tipo de religião que estava mais consagrada no momento. Mas não importa. Importa que ele usa o panteão como uma palavra que significa o culto de diversos deuses, né? O local onde a gente cultua diversos deuses, né? Várias crenças, várias formas de se relacionar com um signo, uma questão, um signo ou uma representação. E ele fala que o shopping center é o panteão da atualidade, né? Então, uma relação interessante, é como se o shopping, os objetos fossem nossos deuses e demônios, que ele fala no livro, né? Então, bem interessante essa forma de analisar. Talvez pareça um pouco bizarro, um pouco louco, assim, né? Mas se a gente perceber e analisar bem, por exemplo, nossos astros, nossos ídolos que a gente tem como pessoas, né? Talvez não humanas, né? Então, as pessoas que a gente idolatra, né? As pessoas que a gente segue no Instagram, as pessoas que a gente olha no YouTube todo momento, enfim, que a gente... Pessoas, não estou julgando o ato de fazer isso, mas que a gente tem o pôster, que a gente tem... Não seria uma forma de idolatria também? Isso, né? Seria, de certa forma. É uma relação com um signo, com um objeto ali, com uma pessoa, com uma representação, porque não é a pessoa em si que a gente gosta, é o que ela representa para nós, né? Então, tem toda essa relação, dá pra gente fazer para ela como se fosse uma religião, bem dizer, né?
como se fosse um culto àquela imagem, né? Então a gente pode pensar nisso também. E é isso que o Baudrillard traz. Então a gente pode fazer essas duas relações, né? A gente pega tanto o Bauman como o Baudrillard. A gente pode usar essas teorias sociológicas para pensar essa obra de arte. A gente poderia usar vários outros pensadores, tá? Tem um muito interessante que é o Guy Debord também, que ele fala sobre a sociedade do espetáculo, né? Como que a gente consome mais e como isso está relacionado com o sistema capitalista. Como o sistema, e isso o Adorno também fala, o Adorno que eu já mencionei, como a gente cria mecanismo, o capitalismo cria mecanismo para a gente consumir. Ao tempo todo está criando desejos e para a gente tentar se desprender da nossa vida real e sempre consumir algum objeto, né? Então, como se as nossas tensões da vida cotidiana fossem resolvidas com compra de objetos ou com a nossa relação de consumir, né? O Bauman também vai trazer, nesse livro que eu mencionei, como os produtos hoje eles são recicláveis, né? No caso, eles estão toda hora mudando, estão se modificando para a gente manter esse ciclo infinito. Só para a gente ter um exemplo, por exemplo, os smartphones. Toda hora lançando um novo modelo, um melhor que o outro, entre aspas, né? Mas então, quando tu não se atualiza, às vezes um programa não funciona, um aplicativo não funciona porque tu não tem o smartphone necessário, né? A gente pode pensar no setor automobilístico também, né? Toda hora lançando novos modelos, novos carros, sempre com algum objeto a mais, né? Enfim, tem a gente pode pensar em vários exemplos. Mas como que esse sistema ele vai criando, despertando desejos e formas de tu tentar entrar nesse mundo do consumo e tentar resolver tua vida consumindo produtos e objetos e coisas, né? E as imagens também a gente consome quando a gente está olhando um filme ou então uma obra de arte, ou quando a gente está vendo um programa no YouTube ou vendo um programa na TV, né? A gente está consumindo uma imagem também, né? Então o que o show de Truman mostra ali? Que a gente, ao mesmo tempo que as pessoas estão consumindo aquele show de Truman, tem produtos sendo vendidos dentro do show, né? Então, e fora a questão ética, né? De uma pessoa ser humilhada dessa forma, a sua vida privada ser colocada dessa forma, né? Isso a gente percebe muito em muitos programas de TV hoje, de que forma as pessoas estão, não só programas de TV, né? Agora a gente tem a ascensão das redes sociais. Espero que tenham gostado. Então, eu vou deixar todas as informações que eu mencionei aqui na descrição. E deixe um comentário. E até a próxima.